Amém? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos lhe disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes então Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Igreja do Senhor, quando nos deparamos com o texto bíblico que tem como a sua questão principal uma pergunta de Jesus trazida aos seus discípulos, e a resposta dos discípulos é o que traz o desenrolar de todo esse texto. Se você acompanhar as passagens bíblicas, esta indagação nos outros evangelhos, toda vez ela aparece após a multiplicação dos pães. Toda vez que esta passagem bíblica ela é jogada para o leitor, antecede a ela um texto de milagres, um texto de transformação, de multiplicação que vocês conhecem muito bem. Jesus ele caminhava por toda a Judéia e estava instalado dentro de Israel uma crise trazida pelo Império Romano. E esta crise trouxe para dentro da nação uma situação complicada em relação à vida financeira de todos aqueles que estavam ali. Os impostos tinham aumentado, a cobrança estava muito excessiva e o peso carregado pelos judeus era muito grande. E eles necessitavam de pão, apesar de Jerusalém significar a casa do pão. E aparece um homem de Nazaré que resolve em uma tarde suprir a necessidade a qual a multidão estava precisando. Jesus multiplica pães e peixes uma vez, duas vezes, e o povo percebe que Jesus é um supridor de necessidades, e eles resolvem se unir para fazer de Jesus um rei político. E Jesus, sabendo da intenção do povo, ele sobe ao monte para orar. E mesmo Jesus subindo e passando a noite inteira no monte orando, o povo, sabendo que Jesus era supridor de necessidades, eles passam a noite inteira de vigília no pé do monte esperando Jesus descer. E quando Jesus ele desce do monte, atravessa o mar da Galileia, a multidão que estava ali se alimentou do pão e do peixe, corre atrás de Jesus, porque quem não quer alguém que multiplique pão e peixe?
E eu quero abrir um parênteses aqui nesta noite. Esse é o Jesus midiático. Esse é o Jesus que tem sido apresentado. É um Jesus supridor de necessidades. É um Jesus que dá casa nova. É um Jesus que dá carro do ano. É um Jesus que pega um funcionário e faz ele se tornar gerente. Esse é o Jesus que tem sido apresentado e o povo quer. Porque o evangelho que temos ouvido nos grandes programas de TV é um Jesus que dá saúde e um Jesus que dá dinheiro, e quem não quer saúde e dinheiro. E o povo disse: ele multiplica pão e peixe, ele tem milagre todo dia. Irmãos, e o povo corria atrás de Jesus. Mas a intenção, o motivo era errado. A consciência do Jesus que eles estavam seguindo não era a consciência real do Jesus que estava pregando. E Jesus chega do outro lado e diz assim: eu quero ferir a consciência de vocês. Vocês só estão me seguindo porque eu tenho dado a vocês pão, peixe e saúde. É por isso que vocês me querem. É por isso que vocês estão vindo atrás de mim. Irmãos, olha para cá. Existem multidões atrás de Jesus, querendo pão e querendo peixe. Aí Jesus para e diz assim: o pão que eu dei a vocês serve para matar a fome de vocês hoje, mas vocês vão ter fome amanhã de novo. A casa de vocês vai suprir a necessidade de vocês por alguns dias, mas depois vocês criam outros propósitos de novo. Sabe por quê? O ser humano nunca se sacia com aquilo que tem. É verdade. Quanto mais ele tem, mais ele quer. E se Jesus aí for apenas o supridor de necessidades, nós nunca seremos completos pelo Jesus da Bíblia. E Jesus Pai diz assim: parem de me seguir por causa do pão que mata a fome de vocês hoje. Se vocês quiserem se alimentar de um pão verdadeiro, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Jesus estava dizendo: eu sou o suficiente para completar e preencher todas as suas necessidades. E Jesus pergunta aos discípulos, depois de tudo isso: o que é que eles estão dizendo de mim? O que é que eles pensam que eu sou? O que tem chegado aos ouvidos de vocês sobre a minha pessoa? E o povo tinha um significado, uma representatividade para Cristo. Porque alguns disseram: olha, eles estão dizendo que tu és o profeta. Outros dizem que tu és Jeremias. Outros dizem que tu és Elias. Então a multidão que seguia Jesus, mesmo de uma forma errada, conscientemente, eles tinham alguma coisa para dizer de Jesus. Quer um exemplo? Pega o seu vizinho que não é crente. Pega o seu colega de trabalho e pergunta assim para ele: quem é Jesus para você? Com certeza ele vai lhe dizer alguma coisa. Alguns cantores seculares cantam músicas e músicas
E Jesus está lá na letra, que não dizer Roberto Carlos, e de tantos outros que mencionam Jesus, mas não têm consciência real de quem Ele é. Aí Jesus pergunta assim: lá fora eles têm uma visão sobre mim, lá fora cada um diz uma coisa, mas eu quero saber de vocês que estão comigo todo dia, quero saber de vocês quem eu sou. Pergunta assim para o teu vizinho: quem é Jesus para você? Irmãos, a pergunta é simples. A pergunta é simples ou não é? Não é simples de dizer quem é Jesus? Mas essa consciência que você tem de quem é Jesus não foi trazida pelo seu intelecto. Essa consciência de quem é Jesus não foi colocada em você devido aos seus estudos. Porque a mesma pregação que salva o leigo salva aquele que é culto. E Jesus perguntou aos seus discípulos: o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro dá um passo à frente e diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Pedro poderia parar assim e dizer: acertei. Ninguém disse, mas eu disse. Pedro poderia parar e dizer assim: ninguém conseguiu encontrar realmente quem era ele, mas eu falei. Aí já diz Pedro: baixa a bola, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. É por isso que eu louvo a Deus, pelo Espírito Santo ter mudado a minha consciência. É por isso que você está aqui, porque o Espírito Santo lhe fez saber quem é Jesus. É por isso que você glorifica, porque o Espírito Santo lhe fez saber quem é Cristo. O Cristo não que os filmes falam, o filme não que o senso comum diz, o senso não que as religiões professam, mas o Cristo que a Bíblia, trazida pelo Espírito Santo, trouxe à nossa consciência. E aqui eu termino. Que essa consciência seja o suficiente para lhe preencher. Que essa consciência seja o suficiente para lhe completar. Cristo não tem obrigação de cuidar totalmente das suas finanças, de lhe dar um carro novo. Esqueça esse Jesus. Esqueça esse Cristo. E coloque na sua mente um Cristo que salvou o pecador. Coloque na sua